Existe um lugar onde o tempo se esqueceu de fluir, onde as árvores não crescem, apenas observam, onde nenhuma criança deveria estar sozinha ao anoitecer. Mas ela estava. Antes de continuarmos, saiba que esta é apenas a primeira de muitas histórias guardadas nas sombras do mundo. Se você busca narrativas que tocam o que há de mais profundo na alma humana, histórias de solidão, encontros impossíveis e transformações que mudam tudo, você encontrou seu lugar. Inscreva-se agora, porque o que está prestes a descobrir é apenas o começo de algo muito maior. A menina tinha 7 anos quando cruzou o portão de pedra coberto de líquens que não conheciam a palavra verde. Tinha 7 anos quando seus pés descalços tocaram um musgo negro que não deveria estar vivo. Tinha 7 anos quando percebeu que ninguém viria buscá-la, porque ninguém jamais voltou daquele lugar. O nome daquela floresta era apenas um sussurro nas aldeias próximas. As mães não o pronunciavam em voz alta. Os homens baixavam os olhos quando alguém mencionava as ruínas além da névoa perpétua. Diziam que antigamente havia um templo ali. Diziam que algo ainda guardava suas câmaras silenciosas. Diziam que aqueles que entravam deixavam de ser completamente humanos, se é que saíam. Mas a menina não tinha para onde ir. Seus pais haviam morrido quando o inverno chegou cedo demais, cruel demais. A aldeia a tolerou durante 3 luas cheias, passando-a de casa em casa como um fardo inconveniente. Até que uma manhã acordou sozinha na praça central, com uma trouxa de pão duro ao lado e o silêncio ensurdecedor de portas que não se abririam. Então ela caminhou. Caminhou porque ficar significava congelar. Caminhou porque suas pequenas mãos não conseguiam mais mendigar sem que olhares de nojo a atravessassem. Caminhou até que a única direção possível fosse aquela que todos evitavam, a floresta dos que não retornam. E quando seus pés cruzaram a fronteira invisível entre o mundo dos vivos e o território do esquecimento, algo antigo abriu os olhos pela primeira vez em 3 séculos. A névoa envolveu a menina como dedos curiosos, úmidos e frios. Ela não gritou. Já havia aprendido que gritar só atraía mais dor. Em vez disso, apertou a trouxa contra o peito e continuou andando, porque voltar não era uma opção quando não há para onde voltar. As árvores ali eram diferentes. Não eram retorcidas ou ameaçadoras como nas histórias que ouvirá. Eram apenas antigas. Tão antigas que pareciam ter visto o nascimento das estrelas e decidido que nada mais valia a pena testemunhar. Seus troncos eram largos como casas abandonadas, suas cascas gravadas com símbolos que nenhuma língua humana conhecia. E entre as raízes, no silêncio impossível daquela floresta onde nem os pássaros ousavam cantar, havia pegadas. Pegadas grandes demais para serem humanas. Grandes demais para serem de qualquer animal que ela conhecesse. Pegadas que brilhavam fracamente, como se tivessem sido feitas de luar solidificado há tanto tempo que a luz ainda não havia aprendido a morrer completamente. A menina parou. Seu coração, pequeno, cansado, acostumado à rejeição, bateu mais forte pela primeira vez em semanas. Não era medo exatamente. Era reconhecimento. Como se algo dentro dela respondesse a algo antigo que ecoava naquelas marcas luminosas. Ela estendeu a mão. Tocou a borda de uma pegada. E o mundo inteiro tremeu. Nas profundezas da floresta, onde nenhuma luz solar havia tocado em gerações, onde o musgo crescia sobre pedras que lembravam de eras anteriores à linguagem humana, uma consciência despertou do sono mais profundo. Não foi um despertar súbito, mas gradual, como gelo derretendo após inverno interminável. Pela primeira vez em 300 anos, algo que não era completamente pedra nem completamente vivo sentiu. Sentiu a vibração de pés pequenos tocando terra sagrada. Sentiu o calor de lágrimas não derramadas, mas prestes a cair. Sentiu, acima de tudo, a presença de alguém que estava tão profundamente sozinho que a própria solidão havia se tornado parte de sua essência. E reconheceu. Porque ele também estava sozinho. Havia estado sozinho por tanto tempo que esquecera como era qualquer outra coisa. Aprisionado em pedra, condenado a observar sem poder mover, falar ou tocar. 300 anos de vigília silenciosa. 300 anos de arrependimento cristalizado em cada partícula de seu ser aprisionado. Mas agora havia uma criança tocando as marcas que ele deixará numa época anterior à sua maldição. Uma criança cuja dor ecoava com a dele numa frequência que nenhuma magia, nenhum feitiço, nenhuma corrente mística poderia ignorar. A menina não sabia disso, é claro.
Não sabia que suas lágrimas não derramadas carregavam mais poder que qualquer encantamento. Não sabia que sua solidão honesta era a única chave capaz de abrir prisões construídas em punição e esquecimento. Não sabia que ao escolher caminhar para dentro do lugar mais temido do reino, ao recusar desistir mesmo quando o mundo inteiro a havia descartado, ela havia feito algo extraordinário. Havia se tornado digna de despertar o que nunca deveria ter sido esquecido. A floresta observava em silêncio. As árvores antigas, testemunhas de 1000 tragédias e 10.000 finais solitários, inclinaram-se imperceptivelmente. Como se reconhecessem que algo estava prestes a mudar. Como se soubessem que esta criança, pequena, quebrada, rejeitada, carregava dentro de si a possibilidade de transformação que nem elas, em toda sua sabedoria milenar, haviam previsto. A menina respirou fundo. Não sabia por que continuava seguindo as pegadas luminosas. Não sabia para onde levavam. Não sabia o que encontraria no fim do caminho. Mas pela primeira vez desde que ficou órfã, pela primeira vez desde que aprendeu que o mundo era frio e indiferente, pela primeira vez desde que aceitou que ninguém jamais a escolheria, ela sentiu algo parecido com propósito. Então seguiu em frente, passo após passo, adentrando o coração da floresta dos que não retornam, em direção ao encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de algo muito, muito mais antigo. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. A menina não tinha nome. Ou melhor, tinha tido uma vez. Mas nomes são para pessoas que pertencem a algum lugar, para crianças que têm mães que os sussurram antes de dormir, pais que os gritam ao longe quando anoitece. Ela havia sido chamada tantas vezes de órfã, fardo, boca mais que seu nome verdadeiro se dissolveu como névoa sob o sol. Nos 3 meses desde que ficou sozinha, aprendeu a se tornar pequena. Não apenas fisicamente, embora a fome tivesse afinado seus braços até que parecessem galhos secos, mas existencialmente. Aprendeu a ocupar menos espaço no mundo, a respirar mais silenciosamente, a desejar menos, sonhar menos, esperar nada. As outras crianças da aldeia a evitavam com um instinto cruel que só os jovens possuem. Sabiam, sem que ninguém precisasse explicar, que ela era diferente agora. Que tocá-la era como tocar a morte. Que brincar com ela era convidar o azar para suas casas bem aquecidas, suas mesas fartas, suas vidas protegidas. Ela se lembrava da última vez que alguém a havia abraçado. Era sua mãe, 4 dias antes de morrer. O abraço fora demorado, apertado, desesperado. Como se a mãe soubesse que o inverno que se aproximava carregava mais do que neve. Como se estivesse tentando imprimir em sua filha cada batida do coração, cada respiração quente, cada segundo de calor humano, porque não haveria mais. E não houve. A doença que levou seus pais foi silenciosa e absoluta. Não houve tempo para despedidas. Apenas corpos que esfriaram durante a noite enquanto ela dormia entre eles, pequena e inconsciente, aquecida pela última generosidade de cadáveres que ainda não sabiam estar mortos. Quando acordou, estava sozinha de uma forma que nenhuma criança deveria conhecer. A aldeia a tirou daquela casa rapidamente. Queimaram tudo, o colchão de palha, as roupas, as poucas panelas. Como se o luto fosse contagioso. Como se a solidão pudesse se espalhar como praga. Talvez pudesse. Porque a partir daquele dia, onde quer que ela fosse, o vazio a seguia. As famílias que a acolheram por pena logo encontravam desculpas. Não temos comida suficiente. As outras crianças estão inquietas. Você entende, não é pessoal. Mas era pessoal. Era absolutamente pessoal. Era o tipo de rejeição que gravam cicatrizes invisíveis nos ossos de uma criança, que ensinam que existir é um incômodo, que respirar é pedir demais. Então ela parou de pedir. Parou de chorar quando tinha fome. Parou de procurar olhos que pudessem conter compaixão. Parou de acreditar que alguém viria. E quando acordou sozinha na praça naquela manhã gelada, com apenas uma trouxa de pão duro e o silêncio absoluto das portas fechadas, não sentiu surpresa. Sentiu apenas a confirmação fria e final do que sempre soubera. O mundo não tinha lugar para ela. Mas enquanto caminhava em direção à floresta proibida, aquele território de lendas e terror sussurrado, algo minúsculo ainda pulsava em seu peito. Não era esperança exatamente. Esperança era para quem ainda tinha algo a perder. Era curiosidade.
Uma pergunta simples que nenhuma criança abandonada deveria precisar fazer. Se o mundo dos vivos não me quer, talvez o mundo dos esquecidos aceite. E foi essa pergunta, carregada em passos trêmulos mas determinados, que a levou através da névoa, além dos avisos gravados em pedras antigas, para dentro de um silêncio tão profundo que parecia ter substância. Para dentro de um lugar onde algo que não era humano, que talvez nunca tivesse sido humano, esperava há tanto tempo que havia esquecido o motivo de esperar. Até que pequenos pés descalços tocaram um musgo que guardava, e tudo que estava adormecido começou a despertar. O tremor começou nas raízes. Não era como um terremoto. A menina não sentiu o chão balançar sob seus pés. Era mais profundo que isso. Como se a própria terra estivesse respirando pela primeira vez em eras, os pulmões colapsados finalmente inflando com ar esquecido. Ela tirou a mão da pegada luminosa, mas o brilho não desapareceu. Ao contrário, intensificou-se. E então, lentamente, outras pegadas começaram a acender ao redor dela. Uma trilha inteira de luz prateada serpenteando entre as árvores antigas, desaparecendo na névoa densa como um convite escrito em alfabeto de estrelas mortas. A menina engoliu em seco. Todo instinto de sobrevivência gritava para ela correr na direção oposta. Mas correr para onde? De volta para a aldeia que a havia descartado? Para morrer de frio e fome na floresta comum? Pelo menos aqui, neste lugar impossível, havia algo. Mesmo que esse algo fosse morte, seria uma morte que a notava, que reconhecia sua existência. Ela deu um passo em direção à trilha luminosa. E as árvores responderam. Não se moveram, não fisicamente. Mas a qualidade do silêncio mudou. Como se milhares de olhos invisíveis tivessem se voltado para ela. Observando. Avaliando. Uma criança pequena, suja, faminta, completamente sozinha, caminhando deliberadamente para dentro do coração de algo ancestral. A névoa se abriu como cortinas. Diante dela, o caminho se revelou, uma estrada de pedras cobertas de musgo luminescente, ladeada por estátuas que ela não havia notado antes. Não estátuas, guardiões. Figuras humanoides talhadas em pedra escura, cada uma com 3 metros de altura, rostos sem olhos voltados para o centro da trilha. Suas mãos seguravam lanças que jamais enferrujaram, armaduras decoradas com símbolos que pareciam pulsar quando ela olhava diretamente para eles. Quantos séculos esses guardiões permaneceram imóveis? Quantas gerações de humanos tinham vivido e morrido enquanto eles mantinham vigília sobre o que? A menina caminhou entre eles. Seus pés descalços não faziam som nas pedras antigas. A única coisa que ouvia era sua própria respiração, rápida, nervosa, viva. Tão viva em um lugar onde tudo parecia ter parado de viver há muito tempo. No 17º guardião de pedra, ela havia contado, precisava de algo para ancorar sua mente. Notou que um deles era diferente. Estava rachado. Fissuras profundas atravessavam seu peito, como se algo tivesse tentado sair de dentro. E ao contrário dos outros, este guardião não segurava uma lança. Suas mãos de pedra estavam abertas, palmas voltadas para cima, numa postura que era quase suplicante. A menina parou na frente dele. Não sabia por quê. Havia algo naquela postura quebrada que reconhecia. Solidão reconhecendo solidão. Esquecimento reconhecendo esquecimento. Ela estendeu a mão e tocou a pedra rachada. Foi como tocar um coração que ainda batia. O pulso era lento, tão lento que passariam horas entre uma batida e outra. Mas estava lá. Impossível, inegável, absolutamente real. Vida aprisionada em pedra. Consciência enterrada em silêncio forçado. Espera que se estendia além do que qualquer mente mortal deveria suportar. E então ela ouviu. Não com os ouvidos. As palavras não viajaram pelo ar. Viajaram através da pedra, através da palma de sua mão, direto para o centro de seu peito onde as próprias palavras se formaram como se sempre tivessem estado ali. Criança, por que você chora? Ela não estava chorando. Ou não estava até aquele momento. Mas quando percebeu, lágrimas escorriam por suas bochechas sujas, caindo sobre a pedra antiga. E onde tocavam, as rachaduras brilhavam. Como se suas lágrimas fossem a chave que faltava. Como se dor reconhecesse dor com tal precisão que mesmo a distância entre carne e pedra não importasse mais. Você está sozinha, a voz de pedra continuou,
e havia tanta compreensão nela que algo dentro da menina se partiu. Como eu. E pela primeira vez desde que acordou naquela praça abandonada, desde que enterrou seus pais sem cerimônia, desde que aprendeu que o mundo era frio e indiferente. Ela falou. Eu não tenho ninguém, sussurrou para a estátua rachada. E ninguém me quer. O silêncio que se seguiu era completo. Então, lentamente, como geleira se movendo depois de milênios congeladas, a estátua de pedra começou a mover os dedos. A pedra não deveria se mover daquela forma. Deveria estalar, quebrar, desintegrar-se em pó de eras. Mas em vez disso, fluía como músculos lembrando sua função depois de um sono impossível. Os dedos do guardião se curvaram, primeiro um, depois outro, cada movimento acompanhado por um som como trovões distantes ecoando em cavernas profundas. A menina não correu. Deveria ter corrido. Qualquer instinto de preservação gritava para ela fugir. Mas havia algo na forma como aqueles dedos de pedra se moviam, hesitante, quase delicado, que não carregava ameaça. Carregava esforço. Como se cada milímetro de movimento custasse mais do que ela poderia compreender. As fissuras no peito da estátua se iluminaram completamente agora, brilhando com luz dourada e antiga. E então, com um som como montanhas aprendendo a respirar novamente, o guardião abriu os olhos. Não eram olhos de pedra. Eram olhos de luz, líquida, prateada, contendo profundidades que ela não conseguia medir. Olhos que haviam visto impérios nascerem e se tornarem pó. Olhos que carregavam o peso de 3 séculos de vigília solitária. E eles olharam para ela com algo que ela nunca esperou encontrar. Gentileza. Quanto tempo? A voz ecoou através da pedra, através do ar, através do próprio tecido da floresta esquecida. Quanto tempo desde que alguém derramou lágrimas reais aqui? A menina limpou o rosto rapidamente, envergonhada. Desculpa. Eu não queria. Não, o guardião a interrompeu, e havia urgência na voz antiga. Não peça desculpas por sentir. O mundo já tem suficientes que se desculpam por existir. Ela piscou, surpresa pela precisão daquelas palavras. Como se ele pudesse ver diretamente através dela. Para todas as vezes que disse desculpa por incomodar, desculpa por estar viva, desculpa por precisar. O guardião moveu lentamente a cabeça, olhando ao redor como se visse pela primeira vez em séculos. Os outros guardiões permaneciam imóveis. A floresta mantinha sua vigília silenciosa. Mas algo havia mudado na qualidade do ar, como se o próprio mundo prendesse a respiração, esperando. Você não deveria estar aqui, ele disse finalmente, mas não soou como acusação. Soou como preocupação. Este é um lugar de exílio, de punição, de esquecimento forçado. Eu sei, a menina respondeu, e sua voz era menor que um sussurro. Por isso eu vim. Porque não há lugar para mim em nenhum outro lugar. O guardião ficou imóvel por um longo momento. Depois, lentamente, dolorosamente, começou a se levantar. Pedra rangeu contra pedra. Musgo secular se desprendeu em cascatas. A lança que havia caído séculos atrás permaneceu no chão. Ele não a pegou. Quando finalmente ficou de pé, tinha 4 metros de altura. Uma criatura impossível de pedra viva, rachaduras brilhantes atravessando seu corpo como veias de ouro. Sua armadura estava desgastada pelo tempo, gravuras místicas meio apagadas. Mas mesmo diminuído, mesmo quebrado, carregava uma dignidade que fazia o ar ao redor dele parecer mais pesado. Ele se ajoelhou. Devagar, com cuidado infinito, abaixou-se até que seus olhos de luz estivessem no mesmo nível que os dela. Criança, disse, e a palavra carregava um peso que ela nunca havia sentido antes. Como se criança não fosse um insulto ou uma inconveniência, mas algo precioso. Algo a ser protegido. Meu nome foi tirado de mim quando fui aprisionado aqui. Mas antes, muito antes, eu era chamado de Tavren, primeiro guardião do templo da última vigília. E você? Quem é você, pequena alma que anda sozinha em lugares proibidos? Ela hesitou. Não tinha certeza se ainda tinha direito a um nome. Mas algo sobre a forma como ele perguntou, com respeito genuíno, como se a resposta importasse, fez ela lembrar. Havia um nome. Minha mãe me chamava de Lira. Lira, Tavren repetiu, e a forma como disse fez soar como música. Como se pela primeira vez em 7 anos de vida, seu nome fosse realmente dela, um bom nome.
Um nome que significa aquela que canta nas sombras. Que traz luz para lugares escuros. Eu não trouxe luz, Lyra murmurou. Eu só me perdi. Não, Tavren disse, erguendo uma das mãos gigantescas. Delicadamente, com cuidado que parecia impossível para algo feito de pedra, tocou as lágrimas secas no rosto dela. Você trouxe isto. E estas lágrimas, pequena Lyra, carregam mais poder do que qualquer magia que já conheci. São só lágrimas. São testemunho, ele corrigiu, e havia algo como reverência em sua voz, testemunho de dor sentida, de solidão enfrentada, de humanidade mantida mesmo quando o mundo tenta arrancá-la de você. Eu estive aprisionado nesta forma há 317 anos. Nesse tempo, milhares passaram pela floresta dos que não retornam. Guerreiros buscando glória. Magos buscando poder. Tolos buscando tesouro. Todos trouxeram ambição, medo, ganância. Ele pausou, olhando para ela com intensidade que fez seu coração acelerar. Você foi a primeira a trazer dor honesta. Solidão sem máscara. E isso é a única coisa capaz de quebrar maldições construídas em mentiras. Lyra não entendeu completamente. Mas entendeu o suficiente para perguntar. Você está preso aqui? Estava, Tavren respondeu, olhando para suas próprias mãos de pedra como se as visse verdadeiramente pela primeira vez. Mas você pode ter mudado isso. Tavren não se movia como pedra. Agora que havia acordado completamente, havia uma fluidez estranha em seus movimentos, como se tivesse aprendido a existir entre dois estados, nem completamente rocha nem completamente carne, mas algo antigo que precedia ambos. Ele guiou Lyra mais fundo na floresta, onde as árvores cresciam tão próximas que suas copas bloqueavam completamente o céu. Mas não estava escuro. O musgo luminescente pintava tudo em tons de prata e verde-água, criando um mundo submerso em luz que não vinha de lugar algum. Para onde estamos indo? Lyra perguntou, sua pequena mão descansando na palma aberta de Tavren. Ela cabia inteira ali, sua mão não maior que uma moeda na palma do guardião. Para casa, ele respondeu, ou o que restou dela. O templo surgiu da névoa como um sonho meio esquecido. Não era grandioso como Lyra imaginava que templos deveriam ser. Não havia torres alcançando céus ou portas douradas. Era silencioso, humilde, construído em pedra escura que parecia absorver luz em vez de refletir. Colunas grossas sustentavam um teto parcialmente colapsado. Vinhas antigas, sem flores, sem folhas, apenas cipós negros como veias, cobriam as paredes. Mas havia beleza nisso. Uma beleza melancólica de coisas que continuam existindo muito depois de serem abandonadas. Como cicatrizes que se tornaram parte da pele. Como luto que se tornou parte da alma. Este era o templo da última vigília, Tavren explicou enquanto caminhavam através do que um dia fora um jardim, construído há 1000 anos para guardar algo que não deveria ser esquecido. Mas o mundo tem memória curta. E nós, os guardiões, fomos deixados para trás. O que aconteceu? Lyra perguntou baixinho. Tavren a levou através de uma porta arqueada, para dentro do templo. O interior era vasto, ecoa vazio. Havia nichos nas paredes onde estátuas um dia descansaram, agora vazios. Havia um altar central coberto de musgo. E nas paredes, gravuras. Histórias contadas em imagens que brilhavam fracamente. Nós éramos 12, Tavren começou, e pela primeira vez Lyra ouviu algo além de força em sua voz. Ouvia perda, 12 guardiões criados para proteger o conhecimento dos que vieram antes. Conhecimento de como o mundo foi feito. De como a tristeza e a alegria foram tecidas na própria existência. De por que precisamos uns dos outros. Ele tocou uma das gravuras. Mostrava figuras de pedra em círculo, mãos unidas, algo luminoso entre eles. Mas veio uma guerra. Não uma guerra de exércitos, uma guerra de esquecimento. Aqueles que tinham poder decidiram que o passado não importava. Que conexão era fraqueza. Que solidão era força. Eles quebraram o templo. Dispersaram os guardiões. E a mim eles aprisionaram em pedra completa, condenado a assistir à passagem do tempo sem poder me mover, falar ou esquecer. Por quê? A voz de Lyra era um fio. Por que você especificamente? Tavren se virou para ela, e pela primeira vez ela viu algo como vergonha em seus olhos antigos.
Porque eu falhei. Na última noite antes do templo cair, uma criança veio até mim. Não muito mais velha que você. Ele estava assustado. A guerra se aproximava. Ele me pediu para escondê-lo. Para protegê-lo. O guardião fechou os olhos de luz. E eu disse não. Disse que tinha deveres maiores. Que não podia me distrair com um menino assustado quando tinha um templo inteiro para defender. Eu o mandei embora. Silêncio. Encontraram seu corpo na manhã seguinte. Sozinho. Congelado. Com as mãos ainda estendidas em direção ao templo que o rejeitou. Lyra sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. Não pelo menino que ela nunca conheceu, mas pela forma como Tavren contava, como se aquele momento estivesse gravado em cada partícula de sua existência de pedra. Minha punição foi justa, ele continuou, voz grossa, 300 anos de imobilidade. 300 anos assistindo outros passarem, incapaz de ajudar, incapaz de oferecer mesmo a menor gentileza. Aprendendo, tarde demais, que proteger conhecimento não significa nada se você esquece de proteger quem precisa dele. Ele se ajoelhou novamente na frente de Lyra. Por isso, quando você tocou minha pedra, quando suas lágrimas honestas caíram, quando você, sozinha e rejeitada, ainda assim não carregava maldade, apenas dor verdadeira e necessidade real. Algo quebrou. Não a maldição, mas algo em mim. Eu não fiz nada de especial, Lyra sussurrou. Você existiu, Tavren respondeu, e havia peso absoluto nessas palavras. Você chegou até mim com necessidade verdadeira e não pediu poder ou riqueza. Pediu apenas para não estar sozinha. E essa honestidade, Lyra, essa honestidade pura é mais rara que qualquer magia. Ele estendeu a mão, e na palma de pedra, algo brilhou. Lyra olhou mais de perto e viu uma pequena luz dourada, não maior que um vagalume, pulsando no ritmo de um coração. Isto é o que resta do propósito do templo. A essência do que guardávamos. Não é poder no sentido que o mundo entende. É conexão. A promessa de que ninguém precisa estar completamente sozinho. Que mesmo no esquecimento, mesmo na pedra, existe ainda a possibilidade de tocar e ser tocado. É lindo, Lyra murmurou. Era seu desde o momento em que você tocou minha pedra, Tavren disse gentilmente, porque você entendeu o que eu precisei de 300 anos para aprender, que às vezes, a coisa mais importante que podemos guardar é uns aos outros. Lyra olhou para o guardião de pedra, para a criatura antiga e quebrada que havia acordado por causa de suas lágrimas. E pela primeira vez desde que seus pais morreram, sentiu algo além de vazio no peito. Sentiu pertencimento. Posso ficar? Ela perguntou, voz pequena. Aqui, com você? Eu não como muito. E posso ajudar. Posso aprender a cuidar do templo. Eu prometo que não vou atrapalhar. Lyra, Tavren a interrompeu, e havia algo perigosamente próximo de emoção em sua voz de pedra. Você pode ficar pelo tempo que quiser. E você não seria um fardo. Seria uma honra. Ela abraçou a mão dele, tão grande que seus braços mal conseguiam contorná-la. E pela primeira vez em 3 séculos, o primeiro guardião do templo da última vigília lembrou como era ser necessário. Como era importante. Como era amado. Mas acima deles, invisível na escuridão além do templo, algo observava. E não estava feliz. A primeira noite foi tranquila. Tavren levou Lyra para uma câmara que um dia servirá como quartéis para sacerdotes. Estava empoeirada, certamente, e teias de aranha decoravam os cantos. Mas havia um colchão de palha que, milagrosamente, não havia apodrecido completamente. Havia uma janela estreita através da qual luz prateada da floresta entrava. Havia silêncio, mas não o silêncio ameaçador de rejeição. O silêncio reconfortante de segurança. Lyra dormiu pela primeira vez em semanas sem estremecer de frio. Quando acordou, encontrou Tavren no altar central, imóvel como pedra verdadeira, olhos fechados. Por um momento de pânico, ela pensou que ele havia voltado ao sono forçado. Mas então ele abriu os olhos e a viu, e algo suavizou em suas feições antigas. Desculpe. Velhos hábitos. Costumava meditar aqui todas as manhãs antes. Antes de tudo. Eles passaram o dia restaurando pequenas partes do templo. Lyra varria com uma vassoura improvisada de galhos. Tavren movia pedras pesadas que haviam caído. Não conversavam muito, não precisavam.
Havia conforto no trabalho compartilhado. No propósito simples de cuidar de algo juntos. Ao anoitecer, sentaram-se nos degraus do templo. Lyra comeu o último pedaço de pão de sua trouxa. Tavren não comia, não precisava. Mas ele sentou com ela mesmo assim, e de alguma forma, isso tornava a refeição menos solitária. Você tem 7 anos, Tavren observou, deveria estar brincando. Rindo. Aprendendo o nome das estrelas com alguém que te ama. Deveria, Lyra concordou tranquilamente. Mas não estou. E tudo bem. Isto é bom também. E era. Pela primeira vez em muito tempo, era suficiente. Mas na terceira noite, tudo mudou. Lyra acordou com um som. Não era alto, era o oposto disso. Era a ausência de som tão completa que machucava. Como se alguém tivesse roubado todo o ruído do mundo e deixado apenas vazio e ensurdecedor em seu lugar. Ela se levantou, coração disparado. A luz prateada da floresta havia sumido. A janela de sua câmara mostrava apenas negritude absoluta. Lyra, a voz de Tavren ecoou do corredor, urgente. Fique onde está. Não saia. Não importa o que ouça. Mas era tarde demais para avisos. Algo arranhava a porta de pedra do templo. Não eram garras de animal. Era som de metal contra a rocha. Deliberado. Metódico. Como se quem estivesse do lado de fora não tivesse pressa, pois sabia que eventualmente, inevitavelmente, entraria. Lyra saiu da câmara. Encontrou Tavren no salão principal, e pela primeira vez desde que ele acordou, viu medo genuíno em sua postura. Ele havia pegado sua lança antiga. Eles vieram, ele disse, e sua voz tinha o peso de montanhas desabando. Eu esperava que não viessem. Que não sentissem. Mas a maldição, ela está conectada. Quando você me libertou parcialmente, eles sentiram. Quem? Lyra sussurrou. Os Vardens do esquecimento. Aqueles que me aprisionaram. Aqueles que querem que o mundo permaneça isolado, frio, separado. Porque solidão é fácil de controlar. Mas conexão. Ele olhou para ela. Conexão é perigosa para quem governa através do medo. A porta do templo estremeceu. Uma voz falou do lado de fora, se é que poderia ser chamada de voz. Era mais como o som de ventos gelados sobre tundra estéril. Sem emoção. Sem humanidade. Pura, absoluta indiferença. Guardião. Você violou os termos do seu aprisionamento. Conexão foi estabelecida. Isto não pode ser permitido. Tavren se posicionou entre Lyra e a porta. Ela é apenas uma criança. Não tem parte nisto. Deixe-a ir. Não existem inocentes. Apenas os que mantêm isolamento e os que o quebram. Ela quebrou. Portanto, deve ser refeita. Refeita. Lyra repetiu, voz tremendo. Tavren olhou para ela, e havia tragédia em seus olhos. Eles vão apagar você. Não matar, isso seria misericórdia. Vão remover cada memória de conexão. Cada lembrança de amor. Vão transformá-la em nada. Uma criança vazia que caminha e respira mas nunca sente. Nunca deseja. Nunca sofre, mas também nunca vive. A porta começou a rachar. Fissuras de gelo, impossível, pois era pedra, mas não importava, se espalharam pela superfície. E através delas, Lyra viu formas. Figuras altas e finas, feitas de algo que não era matéria nem espírito, mas a ausência de ambos. Vardens do esquecimento, tomando forma de vazio solidificado. Lyra, Tavren se ajoelhou rapidamente, segurando seus ombros. Você precisa correr. Agora. Eu vou segurar eles o máximo que puder, mas você precisa. Não. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Firme. Final. Tavren piscou, surpreso. Não, Lyra repetiu, e suas mãos pequenas se fecharam em punhos. Passei minha vida inteira correndo. Sendo mandada embora. Não pertencendo. E você é a primeira coisa em todo este mundo que me fez sentir que eu importo. Que existir não é um fardo. Então não. Eu não vou deixar você lutar sozinho. Criança, você não entende o que está em. Eu entendo. Lágrimas corriam por seu rosto agora, mas sua voz não fraquejou. Eu entendo que eles querem nos fazer voltar a estar sozinhos.
Que eles acham que separação é mais forte que conexão. Mas estão errados. A porta explodiu em fragmentos de gelo e pedra. Os Vardens entraram. 3 deles. Altos como Tavren, mas onde ele era pedra com vida, eles eram ausência. Buracos no formato de criaturas. Vazios que caminhavam. E quando falaram, suas vozes eram o som de esperanças morrendo. Entregue à criança. Seu sacrifício é inútil, guardião. Você já falhou uma vez. Falhará novamente. Tavren ergueu sua lança. E Lyra, sem saber de onde vinha a coragem, talvez de seus pais mortos, talvez de cada rejeição que sobreviveu, talvez simplesmente da recusa absoluta de aceitar mais perda. Lyra ficou ao lado dele. O primeiro Varden atacou em silêncio. Não havia som de passos, sem grito de batalha. Apenas movimento, impossível de seguir, como se ele existisse em um momento e no próximo estivesse em outro lugar completamente diferente. Sua mão, se era uma mão, alcançou Lyra. A lança de Tavren interceptou. O impacto não produziu som. Mas a luz no templo tremulou, como vela sob vento forte. Tavren empurrou o Varden para trás, mas o esforço deixou rachaduras mais profundas em seu corpo de pedra. Luz dourada vazou delas como sangue. Não posso lutar os 3, ele murmurou, posicionando-se defensivamente, e não posso proteger você por muito tempo. Então não me proteja, Lyra disse, e havia algo novo em sua voz. Não raiva. Não desespero. Certeza. Me ensine. Tavren a olhou, confuso. Você disse que eu carregava conexão verdadeira, que minhas lágrimas quebraram parte da maldição. Se isso é verdade. Ela estendeu as mãos, tremendo mas determinadas. Então me ensine a usá-la. Os outros 2 Vardens cercavam lentamente, movendo-se como névoa congelada. Suas vozes ecoaram em uníssono. Criança tola. Conexão não é arma. É fraqueza. É dependência. É corrente que prende você à dor inevitável. Não, Lyra disse, e pela primeira vez em sua curta vida, não duvidou. Vocês estão errados. Dor vem da conexão, sim. Mas também tudo que importa. Ela fechou os olhos. Lembrou-se de sua mãe, aquele último abraço. Lembrou-se do calor, mesmo sabendo que nunca duraria. Lembrou-se de como doeu perder, mas também de como importou ter tido, mesmo que brevemente. Lembrou-se de Tavren, acordando após 300 anos porque ela chorou perto dele. Porque ela foi honesta sobre precisar. Lembrou-se de que estar sozinha doía menos, mas significava menos também. E no centro de seu peito, aquela pequena luz dourada que Tavren havia mostrado, a essência do que o templo guardava, começou a pulsar. Tavren viu. Seus olhos se arregalaram. Impossível. Você é apenas uma criança. Levaria anos para aprender a... Mas Lyra não estava aprendendo. Ela estava lembrando. Porque a verdade era simples, ela sempre soube. Cada criança sabe, instintivamente, antes que o mundo as ensine a esquecer. Sabe como se conectar, como amar sem razão, como oferecer mão sem garantia de que será segurada. O mundo havia tentado ensinar Lyra a esquecer isso. Tentado fazê-la se fechar, tornar-se fria, isolada, segura em sua solidão. Mas ela havia recusado. A luz em seu peito expandiu. Não era violenta. Não queimava ou destruía. Simplesmente, existia. Calorosa. Convidativa. A antítese absoluta do vazio frio que os Vardens representavam. Eles recuaram. Isto não é possível. Ela é muito jovem. Muito quebrada. Não deveria ter força para. Não é força, Lyra disse, olhos ainda fechados, luz envolvendo-a como manto. É escolha. Eu escolho não estar sozinha. Mesmo que doa. Mesmo que eu perca novamente. Eu escolho. Ela abriu os olhos. E eles brilhavam com a mesma luz dourada. Estendeu a mão para Tavren. Ele hesitou apenas um momento, surpreendido, tocado, aterrorizado pela confiança que ela depositava nele, e então tomou sua mão. No instante em que se tocaram, a luz explodiu. Não era ataque. Era revelação. O templo inteiro acendeu. Cada símbolo nas paredes, cada gravura esquecida,
cada promessa quebrada gravada em pedra, tudo brilhou. E a luz contou histórias. Mostrou o templo como era. 12 guardiões em círculo, mãos unidas, protegendo não tesouro ou poder, mas algo infinitamente mais precioso, a memória de que solidão não é destino, mas escolha. Que mesmo quando tudo parece perdido, conexão ainda é possível. Mostrou a guerra. Os Vardens atacando não com armas, mas com sussurros. Convencendo o mundo de que confiar era fraqueza. Que amar era se tornar vulnerável. Que estava mais seguro sozinho. Mostrou gerações acreditando nessa mentira. Construindo muros. Esquecendo como estender a mão. E mostrou Lyra. Uma criança pequena, rejeitada, quebrada, ainda assim recusando deixar a solidão vencê-la. Ainda assim escolhendo confiar em um guardião de pedra. Essa escolha simples, honesta, era tudo que sempre foi necessário. Os Vardens gritaram, se é que vazio pode gritar. Soava como o silêncio antes da criação, antes da primeira palavra que separou luz de escuridão. Você não pode nos desfazer. Somos o estado natural. Separação é a lei. Conexão é anomalia. Tavren, ainda segurando a mão de Lyra, deu um passo à frente. E quando falou, sua voz carregava o peso de 1000 anos de sabedoria finalmente compreendida. Vocês estão certos. Separação é mais fácil, mais segura, mais simples. Mas fácil nunca foi o mesmo que importante. E segurança nunca foi o mesmo que vivo. Ele ergueu sua lança, mas não para atacar. Cravou-a no chão entre ele e os Vardens. E então, lentamente, deliberadamente, soltou. Não vou lutar contra vocês. Porque vocês não são inimigos. São o medo que todos carregamos. Medo de perder, de sofrer, de nos importar e ser destruídos por isso. Ele se ajoelhou, ficando no mesmo nível de Lyra. Mas esta criança me ensinou que mesmo sabendo que vou perder, que todos perdemos, eventualmente, ainda vale a pena. Porque os momentos que temos, esses importam. Mais do que eternidade vazia. Lyra apertou sua mão. E juntos, eles fizeram algo que nenhum guardião havia conseguido em 1000 anos. Não lutaram contra o esquecimento. Ofereceram algo melhor. A luz em volta deles pulsou, e desta vez carregava não força, mas convite. Memória. Calor. A promessa simples de que mesmo vazio pode ser preenchido, se estiver disposto a se abrir. Um dos Vardens estremeceu. Depois outro. E o terceiro. O terceiro lentamente estendeu a mão. Não para atacar, para tocar a luz. O amanhecer chegou ao templo da última vigília pela primeira vez em 3 séculos. Não era amanhecer comum. A floresta dos que não retornam não seguia as regras do mundo exterior. Mas luz, verdadeira, dourada, viva, filtrou através da névoa perpétua. Tocou as árvores antigas, e pela primeira vez em eras, elas estremeceram. Não de medo, mas de reconhecimento. Lyra estava sentada nos degraus do templo, pequena e exausta, mas viva de uma forma que nunca havia sentido. Tavren ao seu lado, mão enorme descansando gentilmente sobre seu ombro. Os Vardens haviam partido. Não destruídos, transformados. Porque a verdade era mais estranha que qualquer lenda, os Vardens não eram vilões. Eram guardiões de outro tipo. Protetores do esquecimento, porque alguém precisava garantir que a dor não consumisse tudo. Que às vezes, para sobreviver, precisamos deixar ir. Mas haviam esquecido que esquecimento também pode ser prisão. Quando tocaram a luz, a conexão pura que Lyra e Tavren ofereceram, lembraram. Lembraram que o propósito do esquecimento era criar espaço para novo crescimento. Não aprisionar em vazio eterno. O que vai acontecer agora? Lyra perguntou, voz rouca de cansaço. Tavren ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. As rachaduras ainda estavam lá, sempre estariam. Cicatrizes de 300 anos. Mas não vazavam mais luz como feridas. Brilhavam como veias de ouro em mármore. Marcas de sobrevivência, não de quebra. Não sei, ele admitiu finalmente. Pela primeira vez em 1000 anos, não tenho certeza do que vem a seguir. E é aterrorizante. Mas também bom, Lyra completou, e ele assentiu. Também bom. Eles ficaram sentados enquanto a luz crescia. E um por um,
outros guardiões começaram a despertar. Primeiro, a estátua no portão da entrada. Depois, aquelas que ladeavam o caminho. Não todos, alguns estavam quebrados demais, perdidos demais. Mas suficientes. Suficientes para que o templo começasse a pulsar com vida novamente. E com eles, algo mais acordou. A floresta inteira começou a mudar. As árvores antigas, que haviam passado séculos apenas observando, começaram a se mover. Não ameaçadoramente, curiosamente. Raízes se deslocaram, criando caminhos. Galhos se entrelaçaram, formando tetos. Como se a própria floresta estivesse se lembrando de como acolher, não apenas repelir. Lyra, Tavren disse suavemente, você sabe que pode partir, certo? O caminho está aberto agora. Você poderia voltar ao mundo exterior. Encontrar uma família verdadeira. Viver uma vida normal. Ela considerou isso. Parte dela, a parte que ainda era uma criança de 7 anos que queria mãe e pai e lar, desejava isso mais que tudo. Mas havia outra parte. A parte que havia caminhado através da rejeição e encontrado algo mais profundo do outro lado. A parte que havia tocado pedra antiga e sentido o coração batendo. A parte que escolhera ficar quando poderia ter corrido. Isto é minha família, ela disse simplesmente. Você. Os guardiões. O templo. Pode não ser normal. Mas é meu. Tavren não respondeu com palavras. Não precisava. A forma como ele a puxou gentilmente contra seu peito de pedra, cuidadoso para não machucar, mas firme o suficiente para que ela sentisse quão absolutamente era segurada, disse tudo. Eles ficaram assim enquanto o sol impossível nascia sobre a floresta impossível, iluminando o templo que recusou permanecer esquecido. Mas na borda da clareira, onde a luz nova tocava a névoa antiga, algo se movia. Não era ameaça. Não era Varden. Era uma figura pequena, humana, caminhando com hesitação através da floresta que deveria matar qualquer intruso. Outro órfão, talvez. Outra alma perdida que o mundo havia descartado. Lyra sentiu. Levantou a cabeça do peito de Tavren, olhos arregalados. Você sente? Tavren perguntou suavemente. Sim. Há alguém. Alguém que está sozinho. Como eu estava. O que você quer fazer? Lyra se levantou. Suas pernas ainda tremiam de exaustão, mas havia propósito nelas. Propósito que não tinha ontem. Propósito que vinha de saber que não estava mais sozinha, e portanto, poderia ajudar outros que estavam. Vou encontrá-los, ela disse. Vou trazer eles aqui. Vou. Ela pausou, olhando para Tavren com olhos que não eram mais apenas de criança. Eram de alguém que havia entendido algo essencial sobre o mundo. Vou mostrar que ninguém precisa estar completamente sozinho. Não se eles não quiserem. Tavren sorriu, primeira vez que havia sorrido em 3 séculos. Era um sorriso de pedra, rígido e imperfeito, mas real. Então o templo da última vigília tem novo propósito, ele declarou, voz ecoando pelas câmaras despertas, não mais guardiões de conhecimento esquecido, mas santuário para almas perdidas. Refúgio para os rejeitados. Lar para os que não têm lar. Ele estendeu a mão para Lyra. E você, pequena Lyra que canta nas sombras, você será nossa primeira guardadora. Não de pedra ou lança, mas de algo mais importante, esperança. Ela tomou sua mão, sorrindo através de lágrimas que desta vez não eram de dor, mas de pertencimento. Juntos, começaram a caminhar em direção à figura distante na névoa. Mas enquanto caminhavam, nenhum deles notou, nas profundezas do templo, na câmara mais antiga que mesmo Tavren havia esquecido, algo muito mais antigo que guardiões ou Vardens estava acordando. Algo que havia dormido não por séculos, mas por eras. Algo que havia esperado pacientemente pelo dia em que conexão verdadeira tocasse novamente suas pedras ancestrais. E agora que esse dia havia chegado. Agora, finalmente, o verdadeiro propósito do templo da última vigília poderia começar. Nas sombras da câmara esquecida, olhos se abriram. Incontáveis olhos. E todos eles olhavam para cima, em direção à menina que havia mudado tudo. Há lugares no mundo que existem entre respirações. Entre batidas de coração. Lugares que só revelam seus verdadeiros segredos quando alguém corajoso o suficiente, ou perdido o suficiente, está disposto a ouvi-los.
Esta foi apenas a primeira história. Há muito mais guardado nas pedras antigas. Muito mais esperando para despertar.